Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana, disponível em vídeo também no Spotify e no YouTube. Eu sou Mariana Xavier, coordenadora de redes da Rádio e da TV Justiça, apresentadora e roteirista. Aqui comigo estão Gisele e Mauro e a gente vai explicar para vocês as decisões da Suprema Corte. Olá, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, e comigo você vai ver as explicações jurídicas sobre as decisões dos ministros do STF. Sou Mauro Burlamac, jornalista aqui da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari e a G a contar um pouco da semana aqui no Supremo. Essa semana eu não vou começar pela quarta, porque na terça-feira a gente teve a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que é um marco, né, aqui na Suprema Corte. Ele estava há 17 anos no Supremo, uma atuação extremamente respeitada pelos colegas, né, extremamente exemplar. Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre como é que foi essa despedida, né? Teve, inclusive, homenagem na sessão de quarta-feira, vários ministros falaram. Isso, no começo da sessão da quarta-feira, a ministra Rosa Weber já fez menção à aposentadoria que aconteceu no dia anterior, né, na terça-feira. Então ela já prestou mais uma homenagem ao ministro Lewandowski. Lembrou que está sendo produzido um material, um livro, né, com a passagem do ministro aqui na corte, com decisões, com os fatos, né, mais importantes do ministro, claro. E de todos os ministros presentes na sessão, claro, secundaram as falas da presidente, da ministra Rosa Weber, né, fizeram questão de também homenagear. Inclusive, os textos com as homenagens dos ministros estão disponíveis no site do Supremo, na página de notícias, se quiserem, né, enfim, tirar essa dúvida. Eu vi no Twitter também, achei bem legal. Essa é uma homenagem muito bonita e merecida, né, ministro? Todos falaram, né, uma passagem muito marcante aqui pelo Supremo. Julgamentos históricos, né? Ele esteve ali como relator, por exemplo, na questão da ação contra o nepotismo, o ministro Ricardo Lewandowski foi o relator. Ele também relatou a ação que estabeleceu as cotas, né, o sistema de cotas, como ação afirmativa, né? Nas universidades, como ação afirmativa. Foi o revisor da ação penal 470. Mensalão, claro. Exatamente. E aí a gente teve também aquele habeas corpus coletivo que foi deferido em favor das gestantes do sistema penitenciário. Em foi que também... ele... desculpa, Gi, pode completar. Não, porque ele também foi o pai das audiências de custódia, né? Que Sim, explica sempre que ele mesmo fez questão de falar no final. Exatamente. É sempre muito ligado, né, muito atento e sensível às questões que envolvem o sistema penitenciário, né? O ministro Ricardo Lewandowski deixou essa marca dentro da sua atuação como magistrado e como ministro. Agora eu tenho uma dúvida, né? Temos, então, na composição do plenário, 10 ministros agora. A gente tem justamente 11 para não haver empate. E nesses casos, Mauro, a gente já sabe como é que vai ficar? Além do plenário ficar com 10 ministros, a segunda turma fica com 4 ministros. Então, números pares, né? A possibilidade de empates aumenta, por óbvio. Então, o que acontece? O que a gente tem de certo é que nos julgamentos de habeas corpus e recursos em habeas corpus, né, sendo na área penal, a decisão, quando há um empate, a decisão deve favorecer o réu. Tá? Isso aí é uma coisa que está no regimento interno, inclusive. Os ministros estão discutindo numa reclamação que chegou a entrar na pauta e não teve tempo de ser julgada, mas deve voltar rapidamente a ser julgada, para discutir se essa forma de decidir os empates deve se estender para outros processos que tramitam na área penal, mas que não sejam os recursos em habeas corpus ou os habeas corpus, se isso vale. Como foi a questão da extradição, que a gente viu há pouco, daquele colombiano, que eles acabaram, né, determinando o retorno do caso a plenário. Então, eles vão decidir isso. E em outros casos, fora da área penal, a verdade é que os ministros vão decidir caso a caso. O regimento interno prevê uma série de possibilidades. Prevê hipóteses, né, para mandado de segurança, prevê hipóteses no caso das turmas, no caso do plenário. Então, realmente, tem algumas regras, né, que são possíveis, inclusive a questão do voto de qualidade. O voto de qualidade do presidente foi usado uma vez, que a gente se lembra, em 2011, se não me engano, no caso político, Jader Barbalho, foi usado uma vez. Então, assim, existem possibilidades previstas no regimento, e aí, caso a caso, né, havendo um empate, os ministros decidem. Esperar o ministro que está ausente, esperar o ministro que falta para preencher a turma, enfim. Né, decidir cada caso como eles entenderem que deve ser decidido. Vale também falar, gente, que no início da sessão de quarta, a ministra Rosa Weber, presidente aqui do STF, relembrou também que completou 3 meses, né, do ataque aqui à corte, tanto também ao Palácio o Congresso. Desculpa, Congresso, exatamente, a Praça dos Três Poderes, né? E ela justamente fez questão de relembrar isso, porque essa data é uma data que a gente não pode esquecer.
Sem dúvida. Mais uma vez, todo mês ela tem feito a questão de marcar a passagem, né, do tempo, com esse intuito, sempre de assim, vamos permanecer atentos, não vamos nos esquecer disso para que isso não volte a acontecer. E vamos mostrar que o Supremo está inabalado e inabalável. Exatamente. Sempre na ideia de mostrar que assim, esse tipo de atitude não será admitida em hipótese alguma, e que todas as providências continuam sendo tomadas, né, em relação à apuração e responsabilização penal de todos aqueles envolvidos nos atos antidemocráticos. Inclusive, até falou sobre a restauração do prédio do Supremo Tribunal Federal, o 3º andar, que havia sido bastante danificado. Então, ela teve essa comemoração também por mais um passo, né? Um passo na reconstrução mesmo de tudo aquilo que foi. E ainda hoje a gente vai comentar também sobre a situação dos envolvidos nos atos do dia 8, porque tem novidade. Perfeito. Já. Bom, vamos lá então, vamos falar do julgamento de quarta-feira, né? Para a maioria do plenário, a lei do Rio de Janeiro é desproporcional àquela lei que fala sobre coleta, né, de material genético tanto da mãe quanto do bebê em hospitais, casas de saúde e tudo mais, no momento que o parto acontece. Teoricamente, isso seria para resolver alguma dúvida futura, né, de trocas de bebês na maternidade. E o caso chama muita atenção porque o assunto é muito delicado, né? E a gente se depara aí com dados sensíveis, né? O assunto é delicado, é importante e mexe com a vida de muitas pessoas, na verdade. E aí o que vem fazer a lei é tentar resolver esse problema de troca de bebê em hospitais e maternidades, né? Então, a PGR acionou o Judiciário, o Supremo, com essa ação direta, exatamente para dizer, olha, a intenção é boa, mas você está violando a privacidade das pessoas. Como é que você vai pedir um exame de DNA sem pedir autorização dessa pessoa para fazer o DNA? Você tem que pedir para a mãe, tem que pedir para o pai, enfim, para os envolvidos, né? Então, entre outros, foi a alegação da PGR. Inclusive falou, olha, pode haver a coleta do DNA e depois disso acontecer a troca de bebês. Então, assim, não é bem por aí. E também a troca da própria coleta, né? Porque a legislação, que é do Rio de Janeiro, ela é de 2002, ela estabelece como medida compulsória, né? Ou seja, tanto os hospitais quanto as casas de saúde. Públicos e privados. Públicos e privados, ou seja, todas as instituições de saúde no estado do Rio de Janeiro estariam obrigados a a fazer a coleta desse material da mãe e do recém-nascido no momento do parto. E até o ministro Fux mencionou que, assim, ainda que se admitisse, né, que tivesse a autorização, seria um momento inadequado de se ter autorização, porque o momento do nascimento ali são várias emoções, não tem como você realmente ter ciência, né, daquela manifestação de vontade, de todas as suas consequências, de tudo que pode implicar. E quando esse julgamento, ele acaba envolvendo diversos direitos fundamentais, né? Relativos à personalidade, à intimidade, privacidade, biodireito, que os ministros também mencionaram, fizeram referência, não sei se você lembra, Mauro, até a um julgamento que teve sobre coleta de DNA para exame de investigação de paternidade. Um julgamento já tem bastante tempo, e na ocasião, e semelhante ao que os ministros decidiram também nesta ação direta de inconstitucionalidade, os ministros entenderam exatamente que, assim, o corpo ele é inviolável, né? É preciso que se resguarde esse direito à sua privacidade, à sua intimidade. Como eles decidiram que o pai, por exemplo, né, o suposto pai de uma criança, ele não pode ser obrigado a fornecer o material genético para a ação de investigação de paternidade. No entanto, consideraram que a negativa seria uma presunção da paternidade. E neste caso da ação do Rio de Janeiro, os ministros entenderam semelhantemente de que também seria uma ofensa, né? Ofensa ao corpo, ofensa à intimidade, à privacidade, aos seus dados genéticos, à proteção geral de dados. A lei, ela acabou sendo excessiva porque ela não trouxe ali situações em que... Qual seria o prazo, por exemplo, para aquele que teve o seu material colhido pedir o descarte daquele material? Ou não constou a proibição do uso desse material para outros fins? Então, eles entenderam que acharam melhor, na verdade, pela inconstitucionalidade, né? Julgaram a inconstitucionalidade de alguns trechos da legislação, invalidando esta obrigação dos hospitais públicos e privados. E o ministro Fux lembrou, na sessão plenária, sobre a legislação
do Rio de Janeiro, embora estivesse válida durante esse período, ela não chegou a ser aplicada. Ela não surtiu efeito, né? Não houve coleta. Não houve coleta. Então, não teria nenhum prejuízo, assim, nenhum material. O Supremo não se manifestou em relação a o que faria com o material que teria eventualmente colhido, porque não houve material colhido. Eu achei interessante também, reparando no julgamento, que o ministro fala muito na questão de como seria dada a guarda desse material, porque é um material muito sensível, informações muito importantes, né, personalíssimas, e a lei não fala nada como seria guardado. Então, tanto o ministro Fux quanto o ministro Alexandre e o ministro Fachin, vários ministros lembraram assim, o perigo disso vazar, algum hacker conseguir acesso às informações, e qual seria o uso que você pode fazer com um banco de dados de DNA. Eles voltam a falar aquela palavra perfilamento que a gente usou, que houve no julgamento, que a gente comentou aqui. Pode fazer pesquisas com DNA, tentar montar perfis genéticos, enfim, não se sabe o que fazer. É muito perigoso. Então, assim, a lei não fala em momento algum como seria a segurança e a guarda desse material, que é um outro problema que eles viram nessa lei. Sim, e assim, também mencionaram um fato muito importante, que é a questão da desproporcionalidade da legislação. Citaram que outras medidas são viáveis e podem ser implementadas para evitar que esse tipo de situação ocorra. Tanto a questão da troca dos bebês, como sequestro também, né? Falaram em pulseirinhas eletrônicas, a possibilidade, outras medidas biométricas. Biométrica. Sim. Então, assim, o próprio sistema de segurança das instituições de saúde, né? Os protocolos internos, intensificação dos protocolos internos para que isso não ocorra. E chegaram a mencionar, como o Mauro esclareceu, assim, o mesmo problema que você tem na troca de bebês, você pode ter na troca da coleta do material que foi colhido. Sim. Então, você não está resolvendo o problema. E como fiscalizar isso? Né? E aí, houve um ministro que mencionou que, quando se faz esse tipo de pesquisa para conferir o DNA, paternidade, maternidade e tal, é muito mais interessante que se colha o DNA no momento do exame do que ter isso guardado há muito tempo atrás. O ministro Fachin chegou a falar que a lei inverteu a lógica, que o normal se você precisa fazer um teste de comparação, um comparativo, que você colha, e não que você antes mantenha o material colhido. Né? Então, a lei teria invertido essa lógica do que seria o procedimento normal. Né? E embora tenham analisado a lei do Estado do Rio de Janeiro, a tese, né, ela ficou geral, sendo inconstitucional. É inconstitucional a lei estadual que preveja o arquivamento de material genético de nascitura e parturiente em hospitais ou casas de saúde com o fim de realizar exame de DNA comparativo em caso de dúvida. Então, foi um caso concreto do Rio de Janeiro, mas que já estabelece aí um posicionamento do STF em relação a qualquer legislação estadual nesse sentido. Tá certo. Vamos passar, então, para o plenário virtual? O STF julgou constitucional o dispositivo da Lei das ADIs, que autoriza a modulação dos efeitos da decisão. Essa também foi uma decisão muito comentada, né, nessa semana. Acho que vale a gente explicar, tá? Porque o assunto é um pouquinho mais complexo. Então, vou começar com o Mauro explicando como é que chegou aqui e a Gi complementa com a nossa explicação jurídica. As ações chegaram no Supremo de autoria da Confederação Nacional das Profissões Liberais e da OAB. O que os autores alegam em suma, né, tentando fazer um resumo das duas ações. Quando se declara a inconstitucionalidade de uma lei, para eles essa lei foi sempre, ela é nula, ela nunca existiu. Então, não existiria a possibilidade de você modular no tempo, que é o que a modulação é isso, você dizer a partir de quando uma decisão pela inconstitucionalidade passa a valer. Né? Eles dizem entender que declarou a inconstitucionalidade, ela nasceu inconstitucional, ela é nula desde sempre, não deve surtir efeito em momento algum. Tá? E aí, então, questionaram. Isso está na lei das ADIs, né? O artigo 27 da lei das ADIs, né? Que prevê essa possibilidade ao Supremo de, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, dizer a partir de quando essa decisão passa a surtir efeitos. E aproveitando que essa decisão, inclusive, ela precisa ter uma maioria de 2/3. Daí a importância, assim, para você... Tem que ter um quórum qualificado para que se tenha a modulação de efeitos. Então, dos 11 ministros, né, agora 10, mas de toda forma isso não muda, porque o quórum qualificado independe, né, ele tem que ter no mínimo 8 votos para que se dê esta modulação de efeitos. Não é isso. Então, ela chegou aqui ao Supremo e aí o que foi decidido, na verdade, o que prevaleceu foi o voto da ministra Carmen Lúcia,
que entende que, na verdade, a lei das ADIs deu essa possibilidade ao Supremo de modular suas decisões para dar garantia, para dar segurança jurídica a algumas situações, né? Porque você pode ter uma lei que estava na vigência por um certo tempo, ali o Supremo vem e diz que não, essa lei é inconstitucional. Vários atos, inclusive de boa-fé, podem ter sido tomados nesse período, né, com base nessa lei que estava valendo, que era constitucional até então. E se você disser que ela foi inconstitucional sempre, desde que nasceu, todos esses atos, provavelmente que vieram com base nessa lei, deveriam ser derrubados, ser anulados, e isso pode causar toda uma insegurança, uma instabilidade. Então, nesses casos que são excepcionais e que precisa, como bem lembrou, de 8 votos, por isso que você tem que ter 6 votos para declarar inconstitucionalidade, mas para modular você tem que ter 8 votos. Isso. Né? É mais importante. Então, essa possibilidade dada ao Supremo é para isso, é para eventuais situações em que, para não causar insegurança jurídica, instabilidade em situações que já estão no mundo real, o Supremo, então, pode modular. Essa foi, basicamente, a decisão do Supremo. Exatamente. E, assim, importante que houve uma evolução jurisprudencial nesse sentido, não só no Brasil, mas também no âmbito do direito comparado, né? No voto, inclusive, a gente tem essas referências em relação a essa modulação dos efeitos que surgiu exatamente diante dessa necessidade de se preservar determinadas situações jurídicas que ocorreram e que a declaração de inconstitucionalidade abarcando essas pessoas seria algo que seria muito pior do que ter uma outra solução. A partir daí, começaram, então, a terem posicionamentos no sentido de que, olha, a lei é inconstitucional, mas como que nós vamos fazer em relação aos efeitos, né? Porque quando uma lei entra em vigor no ordenamento jurídico, ela produz efeitos a partir dali. E enquanto não há nenhum questionamento de inconstitucionalidade, aquela legislação é presumidamente constitucional. Mas a partir do momento em que o Supremo declara, como o Mauro mencionou, em tese, ela é inconstitucional desde o momento que nasceu. E aí, diante dessa possibilidade de modulação dos efeitos que visa privilegiar as relações jurídicas, a segurança jurídica e a confiança também das pessoas, né, no ordenamento jurídico como um todo, o Supremo, existe essa possibilidade de que, olha, a decisão pode valer desde a época em que a legislação foi editada, que é o efeito ex tunc, ou ela pode valer a partir do momento em que o Supremo declarou a inconstitucional, que é o efeito chamado ex nunc, que seria a partir daquele momento da declaração de inconstitucionalidade, a partir dali para frente, ou ainda pode dizer, olha, a lei é inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade vai começar a valer a partir de uma data futura, que é o efeito pró-futuro. Então, a gente tem essas 3 possibilidades a depender do caso concreto. E existem situações em que, realmente, essa medida ela acaba resguardando direitos, interesses de pessoas de boa-fé, relações jurídicas, econômicas, políticas. Então, o Supremo tem se utilizado bastante da modulação dos efeitos toda vez que realmente é preciso resguardar alguma situação específica ou tem que se dar um prazo para que as coisas possam ser ajeitadas, né? Então, aí estabelece um prazo pró-futuro. Eu lembro, Gi, só interrompendo rapidamente, de um caso que demonstra bem isso. Uma decisão do Supremo que determinou que a contratação de, se não me engano, professores era inconstitucional da forma como foi feita, não tendo concurso, aquilo que a gente conhece bem, né? A necessidade de concurso público. O Supremo declarou inconstitucional. Se ele diz que a partir dali, aquela lei é inconstitucional e já surte efeitos, você vai mandar um monte, era uma lei estadual, você vai mandar todos aqueles professores ali, vai demitir todo mundo. Como é que fica, eles vão ficar sem emprego, você vai causar um problema, as crianças vão ficar sem aula. Então, o que é que o Supremo fez? Falou que a decisão passaria a valer com 12 ou 24 meses para frente, para que o Estado pudesse ter tempo de organizar um concurso e as demissões não serem feitas de repente, enfim, para que possa se contornar. Então, esse é um bom exemplo de uma decisão que passa a valer no futuro, como você explicou agora. Sim, e engraçado também que assim, essa decisão foi por unanimidade, ficaram vencidos 2 ministros, Sepúlveda Pertence e o ministro Marco Aurélio. Eles eram contra a modulação de efeitos. Mas o ministro Marco Aurélio sempre se manifestava nesse sentido, né, no plenário e tal, mas essa não foi a posição que prevaleceu. E só lembrando, Mauro, assim, no final, que não foi o único ponto atacado também em relação a
a esta lei, né, que criou a lei das ADIs, exatamente. Porque houve também um argumento pela Confederação de que essa legislação contrariava o princípio do contraditório, da ampla defesa, em razão de um veto do presidente da República. E no voto, isso foi afastado pelos ministros por unanimidade nesse aspecto, no sentido de que o processo das ações de controle de constitucionalidade é um processo objetivo, ele não tem partes, né? Embora você tenha a defesa do ato pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria Jurídica do determinado Estado, mas não existe a necessidade de partes. Então, aquilo que a Constituição prevê e o ordenamento do Código de Processo Civil prevê para relações de processos que envolvem partes, ele não é aplicado estritamente ao processo objetivo das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, só para lembrar que também teve esse argumento. Tá certo, devidamente explicado. A Gi, como sempre, dando aula aqui. Obrigada, Gi. Vamos, então, agora para a decisão monocrática. O ministro Gilmar Mendes suspendeu, tanto no STF quanto no STJ, os recursos sobre remédios que não são incorporados ao SUS. Essa também é uma decisão interessante que a gente, né, precisa explicar. Mauro, vamos lá. Existe ressalva, certo? O ministro, inclusive, fala sobre a possibilidade de deferimento ou ajuste de medidas cautelares a qualquer momento. Então... Isso, essas ações tratam sempre de questões muito urgentes. Esses medicamentos de alto custo, normalmente eles são necessários em prazos muito rápidos, muito curtos. Então, são processos que muitas vezes não pode esperar. Tanto que envolve a vida. Assim, a pessoa, se não tomar, vai morrer. Isso. Então... Tanto que no Supremo é muito comum chegar em processos que são suspensão liminar, suspensão de tutela antecipada, né, suspensão de segurança. São processos de competência da presidência que assim, não vai a plenária, é uma coisa, né, realmente de decisão. Ali. Tem que ser rápida a decisão. Né? Então, é muito delicado, é mais um tema delicado né, que a gente está tratando hoje. Né? Então, por isso que ele ressalva, assim, suspendeu todos os recursos extraordinários, que são os que vêm para o Supremo, ou os especiais, que são os que vão para o STJ, nesses processos, mas ressalvada a possibilidade de, nesses casos de urgência, em que não se possa esperar, se possa conceder uma cautelar ou outra, né? Posso fazer só um adendo? Deve. Que é em relação à legitimidade da União para figurar no polo passivo de ações que reivindicam essas medicações. Então, assim, em relação a esse tema, né, saúde pública, fornecimento de medicação, são diversas questões mesmo que podem chegar a depender do caso concreto. Mas esse caso específico, ele veio a partir de uma discussão que envolve se a União também é responsável, junto com o Estado, Distrito Federal e município. Porque o SUS, né, é descentralizado, né? Exatamente. Tem responsabilidades de União, de Estado e de municípios. E né? já teve decisão, por exemplo, em que o Supremo entendeu que a responsabilidade é solidária, numa suspensão de tutela antecipada. Então, só que o ministro, ele, quando determinou essa suspensão de processos que tenham esse questionamento de legitimidade da União para figurar no polo passivo, ele também destacou que esse tipo de decisão envolve não só uma análise jurídica, mas também toda uma arquitetura do sistema federativo, porque acaba também interferindo na questão econômica, né, dos recursos de cada um dos entes da federação, quanto a... Então, não é simplesmente o Poder Judiciário chegar e falar assim, vai determinar que se cumpra determinada decisão. Daí ele colocou a importância de se suspender por enquanto, né, Mauro? É uma política pública, na verdade, isso, né? Tem que dar uma solução para isso maior. E o ministro fala, tão complexo o tema, que ele cita na decisão dele, o tema está sendo discutido em pelo menos 3 processos com repercussão geral, aqui no Supremo. Teve uma STL, uma suspensão de tutela antecipada, relatada pelo ministro Gilmar, que foi motivo de uma audiência pública. Assim, é uma discussão que é bem complexa mesmo, né? Então, essa, no caso, é o que a gente explicou agora. A União deve estar no processo como parte, né, como polo passivo, como ela diz, e aí a competência, no caso, passa a ser da Justiça Federal, exatamente por ter União. Esse é o, né, ele mesmo, o ministro fala, esse é um dos temas, mas a matéria é muito mais complexa, assim, são vários pontos que devem ser tratados, vários aqui em discussão no Supremo, então ele achou, vamos suspender tudo, né, para a gente trabalhar essa decisão que é muito importante, né? Sim, sem desequilibrar os cofres públicos e também sem desassegurar, né, as pessoas em relação a essas necessidades de um direito tão fundamental. É isso.
Bom, esses foram os destaques da semana. Agora vamos falar do que vem por aí, porque o STF vai fazer um julgamento virtual na semana que vem para análise das denúncias contra os 100 envolvidos nos ataques, né, do dia 8 de janeiro. Mauro tem mais detalhes sobre isso. Na verdade, são 100 primeiros, 100 primeiros julgamentos, né, de denunciados, né? A PGR já ofereceu diversas denúncias aí, e aí o ministro já conseguiu, então, separar essas 100 primeiras que vão a julgamento no plenário virtual. Acabamos de completar 3 meses, né? Então, as investigações correm realmente, né, dentro com todo o respeito ao devido processo legal, contraditório. A gente sempre tem falado aqui que quando determinou prisão, quando mandou soltar, sempre sendo citado, sempre dando o direito, né? Então, assim, seguindo todos os protocolos legais, né? Sim. Tudo dentro da normalidade, Constituição né? Federal. O PGR ofereceu as denúncias em cada um desses casos, né? Os crimes, a gente já veio a falar, são vários. Não sei se a gente tem aqueles crimes que são atentado ao Estado Democrático de Direito, tem questão de danos a patrimônio, são muitos crimes que são imputados aí pela PGR. Eu cheguei a anotar aqui, ó, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, uma série de acusações feitas pela PGR, e aí os ministros agora, então, vão decidir se aceitam a denúncia. Isso. Aceitando a denúncia, né, Gi? Aí se tornam réus essas pessoas. Exatamente. Muito importante esse esclarecimento do Mauro, porque é a partir de agora que a gente vai verificar quem vai se tornar réu. Né? Então, houve a denúncia apresentada contra todas essas pessoas e o Supremo agora vai dizer se há justa causa para iniciar uma ação penal contra essas pessoas. E aí, para analisar a justa causa, ele vai verificar o que foi narrado na denúncia, vai verificar o suporte probatório que ensejou, na verdade, o oferecimento daquela denúncia, e não significa dizer, nesse momento em que o Supremo vai se reunir em plenário virtual, que eles vão absolver ou que eles vão condenar. Na verdade, o que eles vão fazer é analisar a admissibilidade da denúncia, ou seja, se ela está apta para iniciar um processo, né? Então, ele vai analisar muito mais requisitos processuais, né, para saber se tem ali um suporte probatório, os requisitos mesmo da denúncia, e a partir daí, aqueles que tiverem a denúncia recebida, eles começarão a ser processados criminalmente, sairão da condição de investigado, passarão à condição de réus e vão novamente ter uma série de oportunidades para se defender, né, dentro do processo que será instaurado aqui no Supremo Tribunal Federal, e haverá, posteriormente, uma data em que isso será submetido à apreciação dos ministros para julgamento definitivo do mérito em si, para condenação ou absolvição. Excelente explicação. É isso. E semana que vem, então, a gente volta com mais novidades sobre esse caso, né? Que vai correr em plenário virtual. Então, até sexta que vem a gente já tem novidades sobre isso. É isso, então? Vamos falar das turmas e do plenário? É verdade, semana que vem tem turma e plenário. E na turma um caso interessantíssimo, claro, né? Vamos lá, a gente não pode deixar de falar. Então, conta pra gente. Qual que é o caso da turma? Então, a gente comentou em outro episódio sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação rescisória, que determinou que um caso de um colombiano que foi condenado na Colômbia a 27 anos de prisão em razão de estupro e assassinato da namorada, houve empate e ele acabou, a extradição não foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, no plenário, os ministros decidiram, então, que o que deveria ser adotado no caso concreto, em razão do empate que houve, né, por conta da ausência de um ministro que estava de licença médica na ocasião, o ministro Celso de Mello. Claro. E aí foi por esta razão que houve empate, os ministros acabaram decidindo pela decisão que beneficiava, né, o extraditando, no caso, e o colombiano foi posto em liberdade. Com a decisão dos ministros do plenário, esse caso voltou para a turma. Então, a segunda turma vai julgar, né, na terça-feira, este caso da extradição, que veio da extradição, exatamente para saber desempatar a questão. Ouvir o quinto voto, né? Ouvir o quinto voto, exatamente. Ouvir o quinto voto para ver como é que fica, então, esse caso, né? Exatamente. Então, a gente vai ter, assim, a solução agora com o desempate da questão.
É isso. E o plenário? Quarta e quinta a gente tem sessão. Tem algum destaque, Mauro? Também Eu reparei, na quarta-feira tem algumas ações sobre aposentadoria de magistrados, contribuição fiscal para centrais sindicais. Sim. E na quinta-feira, sim, uma ação. A gente sempre lembra, né? Pauta de plenário é sempre previsão de julgamento. Sim, né? não quer dizer que vai ser julgado. Até porque na quarta, de repente, não são julgados todos os processos, aí o remanescente, exato. Isso, algumas discussões se alongam mais do que... Mas na quinta a gente tem a de 50/90, que trata da correção do saldo do fundo de garantia pela taxa de referência. É um tema que também bem interessante. Está na pauta da quinta-feira, não sabemos se vai dar tempo de julgar, mas é importante a gente ressaltar. Declaratória de constitucionalidade sobre cartórios, né? A questão da realização de concursos públicos para serviços notariais e de registro, algo que sempre movimenta muito o Supremo Tribunal Federal. Isso é bem recorrente, né? São várias ações, na verdade, né? Algumas ações sobre o tema. É verdade. Agora sim. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigada, Gi, Mauro. Até semana que vem. Obrigada a vocês. Obrigada, até mais. Obrigado, Mário. Obrigado, Gi, pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.